A partir de agora, as meninas não poderão mais servir ao altar como coroinhas, declarou o cardeal. Para este príncipe da igreja, que está abaixo apenas do Papa Francisco, apenas os meninos poderão servir ao altar como coroinhas a partir deste momento. Você vai concordar comigo que as mulheres têm desempenhado um papel importantíssimo na igreja nos últimos séculos, nos últimos 2000 anos. Elas são verdadeiros sustentáculos da fé. A maioria das catequistas brasileiras, ou das catequistas no mundo todo, são mulheres. Quem não se lembra com carinho da sua primeira catequista? No Brasil é inegável a importância da Pastoral da Criança, fundada por uma mulher, doutora Zilda Arnes. Em cada paróquia do Brasil tem o dedo da Pastoral da Criança, importantíssimo. As mulheres são parte fundamental da Igreja Católica no Brasil. Então, será que o cardeal não está valorizando o trabalho das mulheres? Será que ele não está reconhecendo o importante trabalho que as mulheres vêm desempenhando na igreja? Ou, com o seu elevadíssimo nível intelectual, teológico, ele está enxergando algo que nós não estamos conseguindo ver? Vejamos, o cardeal Albert Malcolm ordenou que na sua paróquia, na sua diocese, sejam apenas aceitos no serviço de coroinhas meninos. Ele endereçou uma carta aos seus padres que dizia assim: foi-me levado ao conhecimento que várias paróquias na arquidiocese nomearam meninas como coroinhas. Neste contexto, desejo reiterar que afirmei na reunião presbiterial realizada em 21 de outubro, agora de 2024, que nenhuma menina deve ser convidada para servir no altar como coroinha na arquidiocese. E tem mais. Devem ser sempre rapazes. Ele vai explicar por quê. Porque é uma das principais fontes de vocações ao sacerdócio e isso afetará o número de candidatos que entram nos seminários, risco que não podemos correr. Como as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes, temos que tomar esta decisão. E ele continua fincando o pé, dando uma bronca nos seus... Não dando uma bronca, mas colocando autoridade sobre os seus sacerdotes, sobre os padres, dizendo que a responsabilidade, a autorização ou não de aceitar meninas como coroinhas é do bispo, é do cardeal. Veja como ele chama para si a responsabilidade. Isso não pode ser alterado a seu critério. Por favor, cumpra isso tão fielmente quanto possível e não pense que é de sua faculdade conceder isso. Os padres não têm autorização para nomear meninas coroinhas. Não na arquidiocese do cardeal Malcolm. Pois bem, ele tomou as rédeas da situação na sua arquidiocese e afirmou que os padres não têm essa autorização. Não têm autoridade, não podem passar por cima da ordem do cardeal. De toda forma, é critério do bispo, não do padre, autorizar ou não o serviço de acólito para as mulheres. As paróquias brasileiras são extremamente gratas ao trabalho das mulheres, como salmistas, leitoras, catequistas, ministras extraordinárias da Eucaristia. Na minha comunidade, na minha diocese, ministros extraordinários da Eucaristia, 90% são mulheres. Então, o que está por trás dessa tentativa de frear a participação feminina no altar? Por que o cardeal está tão preocupado? As primeiras meninas coroinhas aparecem depois do Concílio Vaticano II, em países liturgicamente modernistas como Estados Unidos, Holanda, França. Mesmo antes de 1994, quando o Papa João Paulo II autorizou que meninas se tornassem coroinhas, mesmo antes desta autorização oficial, esses países já praticavam abuso litúrgico, tolerado pelo Vaticano. Abusavam nomeando as meninas mesmo sem autorização. É inegável que nas últimas décadas o entorno do altar tem se tornado cada vez mais feminino. Não vou dizer feminista, de forma alguma, mas feminino. Se isso está certo ou errado, teologicamente falando, cabe aos bispos e aos cardeais, ao sagrado magistério. Não me cabe julgar se isso está certo ou não. O que cabe aqui
O que cabe aqui é uma análise histórica e sociológica. Por que essa invasão do feminino diante do altar de Cristo? Por que está havendo essa invasão feminina, boa ou má? Não vamos julgar a intenção das mulheres. As mulheres são boas, as mulheres querem servir a Igreja de Cristo de alguma forma. E elas estão sendo convidadas para isso. Mas existe uma ideologia por trás disso. São João Paulo II foi o primeiro Papa a ser servido no altar por coroinhas femininas. Em 1995. Nunca antes na história de 2000 anos da Igreja, mulheres serviram ao altar como coroinhas. Por que isso mudou? Ainda falta clareza. Por isso é um assunto opinável. Ainda falta clareza quanto a esse assunto. Diferente do sacerdócio feminino, quando João Paulo II, em 1994, um ano antes, e aí tá a confusão, um ano antes dele deixar que mulheres servissem ao altar como acólitas, ele sentenciou definitivamente que mulheres não poderão ser sacerdotisas. Não poderão existir mulheres padres na Igreja Católica. Definido, definitivamente, em documento. Mulheres padres nunca teremos. Mas mulheres coroinhas ainda está em discussão. O que podemos fazer é uma análise histórica e social sobre o que está acontecendo com o mundo neste momento, neste século. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Isto é fato. É preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer os pilares que estão sendo lançados para a construção de um novo mundo que vai receber o anticristo. Ora, somos católicos. Sabemos que antes de Cristo voltar, o anticristo surgirá. E ele vai dominar este planeta. O planeta mesmo, politicamente falando, geopoliticamente falando, religiosamente falando, será dominado pelo anticristo. Então, a construção de uma nova religião, de um novo homem, de uma nova mentalidade, faz parte dos preparativos para a construção do reino do anticristo. E estamos no começo desta construção. Já é possível identificar os pilares. A acabar com as vocações sacerdotais masculinas e deformar a Igreja Católica é um desejo do anticristo. É um desejo dos arquitetos do novo mundo acabar com o sacerdócio católico masculino. O cardeal Albert Malcolm Ranjit ordenou que sua diocese receba apenas meninos como coroinhas porque isso serve como fonte de vocações para o sacerdócio. Para ele, o serviço do altar para meninos desperta neles o desejo pelo mistério da Sagrada Eucaristia, o desejo pelo sacerdócio. O serviço de acólito e coroinha sempre foi nos 2000 anos, até os anos 90, até o recente anos 90, sempre foi reservado para os meninos, porque os meninos são chamados à vocação sacerdotal. Os meninos são chamados à vocação sacerdotal. E é ao lado do altar, junto com o padre, que desperta nele o interesse e o gosto pela vocação sacerdotal. O interesse pelo mistério da Igreja de Cristo. O interesse pelo mistério do Santo Sacrifício. Ora, eu lecionei por quase 10 anos e eu sei que meninos de 5, 8, 10 anos gostam de estar com meninos. Meninos gostam de formar grupos com meninos. Se no altar eles só veem meninas, eles não vão querer servir ao altar. Não vai despertar nos meninos o desejo de servir ao altar quando eles olham para o púlpito e só veem mulheres. Por isso as vocações estão caindo, segundo o cardeal Malcolm. Me parece que mesmo no serviço de salmista ou de leitor, os homens sumiram. As mulheres estão tomando seu lugar de boa vontade. As mulheres tomaram o lugar dos homens na leitura, no salmo, nos grupos de cântico, no coral. E custa encontrar um homem para fazer uma leitura. Você já percebeu isso ou na sua paróquia é diferente? Tem mais homens do que mulheres servindo ao altar. Aqui na minha diocese, 90% das pessoas que servem ao altar são mulheres. Repito, a questão teológica, a decisão teológica cabe aos bispos e aos cardeais, cabe à Santa Igreja.
há um movimento feminista tentando criar sacerdotisas, sacerdotes femininas, padres, mulheres, sacerdotisas. Isso é inegável. Talvez por isso eles tenham pressionado tanto Roma, pressionado tanto o Vaticano para que se aceitasse a partir dos anos 90 que mulheres se aproximassem cada vez mais do altar, para chegar num ponto de dizer, ora, se elas podem ser coroinhas, se elas já sabem o serviço do altar, por que elas não podem ir para o seminário? Por que elas não podem ser sacerdotes? Que desrespeito é esse? Vão dizer. Mesmo com São João Paulo II sentenciando, definindo que mulheres não podem ser sacerdotisas na Igreja Católica, estamos vendo o mundo, este novo mundo que está sendo preparado para o anticristo, este novo mundo está tentando empurrar as mulheres para o altar, para o sacerdócio. Há pouco tempo, durante a Jornada Mundial das Crianças, na Praça de São Pedro, com a praça lotada de crianças, tendo na presença do Papa Francisco, o comediante italiano Roberto Benigni afirmou que ele sonha, que ele deseja e que as crianças devem sonhar em ver no trono de Pedro uma papisa, uma mulher, sendo Papa. Una bambina, una donna, il primo Papa donna della storia, mamma. Um desrespeito total à definição já dada por São João Paulo II, já definida, de que não haverá mulheres padres. Mas o mundo não está nem aí para as definições da igreja. O mundo quer transformar a igreja, quer colocar cada vez mais as mulheres no altar. Mas o mundo como um todo debocha da igreja, como Roberto Benigni debocha da tradição católica, do magistério católico, na Praça de São Pedro, diante do Papa. E ele foi corrigido? De forma alguma. Claro que não. Essa mentalidade feminista, porque o mundo anticristão, o mundo do anticristo, ele será feminista e cultuador de uma deusa fêmea, da mãe natureza. Assunto para outro vídeo. Mas a gente precisa compreender que esse mundo feminista quer transformar a Igreja Católica numa igreja feminina. Quando isso acontecer, estará deturpado todo o mistério cristão, todo o mistério do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio masculino. Essas mulheres sacerdotisas não têm nenhuma relação com a Igreja Católica, mas a mídia quer mostrar que tem. A mídia quer dizer que elas são parte da Igreja Católica. O que não é verdade. O povo simples não faz distinção. Se a mulher está numa igreja que parece ser uma igreja católica, está usando batina, está celebrando uma missa, uma falsa missa, o povo simples não sabe diferenciar. Infelizmente, não sejamos ingênuos. O povo vai com a mídia. Eu fico com o cardeal do Sri Lanka que quer cortar o mal pela raiz. Ele proibiu as meninas de servir ao altar como coroinhas e quer só meninos, para que, através desse serviço, aflorem mais vocações sacerdotais. Não sou o dono da verdade, essa é uma questão opinável. Tem bispos que aceitam, tem bispos que não aceitam. Eu fico com o cardeal do Sri Lanka. Eu acho que deve se cortar o mal pela raiz. Não é uma questão de direito. Servir a igreja não é uma questão de direito. E você, o que você acha? Acha que deu dedo das feministas nessa história de empurrar as mulheres para o sacerdócio? De empurrar as mulheres, cada vez mais mulheres para o altar? Ou você acha que não, que isso é uma evolução social e que a igreja realmente deveria abrir as portas para as mulheres? O que você acha?